E aí, pessoal do Jurídico, vamos aqui a mais um vídeo sem enrolação, ok? Então, vamos lá. Isso aqui é o seguinte, cumprimento de contratos gratuitos, desinteressados, né? Ou mesmo contratos comutativos, certo? O que acontece, gente? Existem algumas circunstâncias que vocês têm que ter muito cuidado ao orientarem, né, as pessoas na elaboração de contratos, certo? Então, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: eu vou fazer um contrato com o Manuel, né? Então eu tenho que pagar para ele X e ele tem que me entregar o objeto Y, certo? Então nós lavramos um contrato e esse contrato fará lei entre nós, certo? Se eu paguei, ele é obrigado a me entregar o objeto. Mas se eu não paguei, eu não tenho como pleitear a entrega do objeto. Certo? Porque se ele não cumprir a minha obrigação, não tem como exigir o cumprimento da obrigação do outro. Agora, imaginemos que eu desista. Falo, olha, eu mudei de ideia, eu não vou te comprar mais esse objeto. Não há possibilidade do Manuel me obrigar a comprar. Se você não colocou cláusula penal no contrato e ele não comprovar que o descumprimento do contrato causou prejuízo a ele, acabou, você vai ficar a ver navios. Certo? Então eu tenho um caso concreto de um imóvel que eu comprei de uma grande empresa e eu coloquei uma cláusula penal lá de R$300 mil, porque eu sabia que a empresa não ia cumprir o contrato de me outorgar a escritura no prazo que a gente havia acordado, porque é uma empresa multinacional gigantesca, eles têm mais de 1.000 imóveis, 2.000 imóveis, certo? Aí depois eu tive que executar o contrato, fiz um acordo por metade do valor da multa, R$150 mil, mais 40 mil para eu regularizar o imóvel, certo? Então, né, se eu não coloco a cláusula penal, até agora eu não teria resolvido. Entende? Então, o que acontece? Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui pela seguinte circunstância. É um caso concreto e um colega devolveu uma escritura que eu lavrei, que na minha opinião está totalmente equivocado por causa disso. É autonomia da vontade, ninguém é obrigado a fazer você cumprir um contrato, principalmente quando é um contrato desinteressado, ou seja, é uma liberalidade. Eu disse que ia doar para você um imóvel. Eu mudei de ideia. Pronto, acabou, eu não vou doar mais. Não há o que você faça para me obrigar a doar o imóvel para você. Não estamos falando de doação com encargo, tá, gente? Quando eu faço um vídeo, porque aí depois vem um comentário, mas isso é a doação. Aí são outros 500. Nós estamos trabalhando, o meu objetivo nesse vídeo é a liberalidade, é uma doação pura e simples. Entende? Então, o que acontece, né? Se no contrato comutativo e sinalagmático lá, eu não sou obrigado a cumprir, eu posso pagar perdas e danos e rescindir o contrato, ou apenas pagar a multa contratual lá se não houve perdas e danos, pagar a multa contratual se houver e desistir do contrato. O que dizermos então no contrato que é desinteressado? Aí vou explicar para vocês um caso concreto. Um casal havia se separado e acordaram que o imóvel que era patrimônio particular de um dos cônjuges seria alienado e ele daria para o outro cônjuge metade do valor do imóvel. Ele daria para o outro cônjuge metade do valor do imóvel. O cônjuge que era titular do domínio do imóvel, agora na pandemia, veio a óbito. Ele não havia alienado o imóvel, certo? Então, o que eu fiz? Eu lavrei, fiz um inventário do imóvel inteiro, o imóvel está no nome dele. E o colega devolveu o inventário
alegando que metade do imóvel é do cônjuge, do ex-cônjuge que está vivo. Que é isso, né, gente? Metade não é. E outra coisa, né? E os filhos não são obrigados a cumprir o contrato, os herdeiros do cara não são obrigados a cumprir o que foi acordado lá no divórcio, porque não houve obrigações recíprocas. É simplesmente uma liberalidade. Certo? Ele disse que ia doar, ele morreu, acabou. Entende? Então, os herdeiros não têm a obrigação de cumprir. O imóvel é deles agora e pronto. De onde que o registrador tirou, né, que metade do imóvel é do ex-cônjuge? Lamentavelmente, é um desconhecimento generalizado, né? Na minha opinião. Tá? Mas é a lógica jurídica que eu digo que existe. Né? Então, um outro exemplo que eu já tive aqui. Um casal se separou e eles acordaram que doariam o imóvel para o filho. Não o fizeram, o advogado não colocou nenhuma pena, porque você pode estabelecer, olha, o acordo é esse e se alguém descumprir, haverá uma pena lá de 10% do valor do imóvel, você pode estabelecer. Se eles concordarem, né, entendeu? Você pode estabelecer. Mas não houve nada, simplesmente manifestaram. Quer dizer, em separação não há decisão, há uma homologação do que as partes acordaram. É um contrato, é um acordo de vontades que o juiz foi lá e homologou. E um acordo nesse sentido, nesse caso agora, da mesma forma, desinteressado. Ambos acordaram que doariam o imóvel para o filho. E não há contrapartida para essa doação. Porque se houvesse algum encargo para que fosse feita essa doação, não houve contrapartida. Doação pura e simples. Simplesmente disseram, olha, tudo bem, Wanda, eles disseram que o imóvel que eles possuem, patrimônio comum do casal, será doado para o filho. Entende? Aí depois, um deles mudou de ideia, não vou doar a fração que cabe a mim, eu não doarei mais para o meu filho. Acabou, ninguém pode obrigá-lo a fazer, autonomia da vontade. Ninguém pode obrigá-lo a doar o imóvel para o filho, certo? Então, se você vai orientar alguém e o casal faz esse acordo, já procede à lavratura da escritura, estabelece um prazo, que eles têm 1 semana, 15 dias para proceder à lavratura da escritura, pena de multa de X% do valor do imóvel e multa diária de tantos reais para cada dia que passar dessa data. Aí sim, porque aí eles não são obrigados a cumprir o contrato, mas eles têm que pagar a multa. Aí, consequentemente, como você estabeleceu uma multa diária, você vai criar um problema sério para algum deles se ele não quiser fazer a doação. Certo? Mas se não há, e ainda assim, nesse caso concreto, né, eu pesquisei para ver se eu encontrava alguma decisão, mas eu não consegui encontrar nada para ver o que o judiciário entenderia, né, se seria obrigado, se não seria, eu não consegui, né, encontrar nada, mas eles continuam não sendo obrigados, mas nesse caso ele está meio amarrado ali e presumo eu que a multa vai correr enquanto não pagar, né, e aí teria jeito, né, quem seria o interessado na cobrança dessa multa aí? Para quem que ela iria? Certo? Em favor do cônjuge que não otorgou, em favor do filho, né? Talvez, né? Em favor do filho. Principal questão aí é isso. De repente, você você vai orientar, então vamos fazer o seguinte, você é advogado do cônjuge que é o interessado em que se seja feita a doação. Então, antes de peticionar, já faz a doação antes. Já exige dele, não, beleza, vamos fazer? Então vamos fazer a doação aqui já do imóvel para o filho e depois a gente faz o divórcio lá. Correto? É a maneira mais segura, né? E é o que eu faria nesse caso como profissional do direito, né? Orientando o meu cliente, ok? Então vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço.